Bem-vindos a este primeiro webinar ACP Banco Big. Desde já um sucesso, pois temos 500 pessoas online. Falando sobre este tema, vivemos tempos de grande incerteza. Depois de uma pandemia, temos a guerra na Europa, desafios climáticos e energéticos, subida generalizada de preços, subida de juros. Não há dúvida que vivemos tempos de crise. Mas os tempos de crise também são tempos que aumentam as ameaças e as oportunidades. E para aproveitar as oportunidades é preciso informação e conhecimento. É propósito, o Automóvel Clube Portugal estar sempre ao lado dos seus sócios, não apenas com soluções de mobilidade, na saúde, na poupança, mas também com informação útil e com conhecimento. E neste momento económico, ter conhecimento e fazer crescer as poupanças parece-nos um tema muito relevante para todos. Foi por isso e sem qualquer hesitação que o ACP se associou ao Banco Big, nosso parceiro, para organizar e promover este webinar. Desejamos a todos os que assistam que possam dar mais um passo na boa gestão financeira dos seus recursos e das suas poupanças, para que possamos viver tempos de esperança. No final desta apresentação, haverá um período para perguntas e respostas. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Passo agora a palavra ao Dr. Eduardo Lampreia, Chief Investment Strategist do Banco Big. Obrigado. Obrigado, Luís. Sem mais demoras, vou aqui passar vou tentar passar o nosso enquadramento nos próximos 40 minutos para aquilo que nós achamos pode vir a ser a realidade macroeconómica do mundo e como é que nós estamos a aconselhar os nossos clientes e os sócios do ACP a estarem posicionados nesta fase. Portanto, uma leitura macro e uma leitura do que é que está a acontecer geopolítica e do ponto de vista de inflação, como é que nós achamos que as coisas podem evoluir daqui para a frente, não só nos próximos meses, mas sobretudo no horizonte temporal um bocadinho mais prolongado. Portanto, este é o enquadramento macro e de mercado que eu vou tentar fazer nos próximos 40 minutos. É um objetivo bastante denso e, portanto, eu vou tentar simplificar ao máximo e falar de forma pausada de forma a que alguns termos que são aqui um bocadinho enfim, de gírias um bocadinho técnicas, eu vou tentar simplificá-los ao máximo para a vossa mais fácil compreensão. Em primeiro lugar, vamos remeter-nos ao enquadramento macroeconómico mais puro e simples. Nós estamos a viver um momento em que lidamos com a inflação que já não lidávamos há cerca de 30, 40 anos atrás, e para lidar com esta inflação que resulta de uma série de, enfim, quase de uma tempestade perfeita de fatores que decorrem do lado da oferta e do lado da procura, e pensemos em questões do lado da oferta como a situação da guerra, disrupções tecnológicas e a situação da pandemia, etc., e do lado da procura, como é que evolui, por exemplo, o consumo e o investimento, e como é que isso se reflete depois enfim, nas dinâmicas de preço, dos níveis de preço, e portanto nós passámos e estamos a passar por uma tempestade perfeita no que respeita à evolução dos níveis de preço, e já estamos a ter consequências muito sérias na desaceleração económica, numa aterragem que é bastante significativa das principais economias do mundo, sobretudo a americana e a europeia, e vou focar muito em particular nestes dois blocos, o bloco desenvolvido, e em particular a realidade americana é sempre a economia que é líder. Portanto, a economia líder não é por acaso que a Reserva Federal é o Banco Central do mundo, os Estados Unidos lidera sempre o resto do mundo, e é também por isso que tem o mercado de capitais que é líder, não é? E portanto, para, de certa forma, curar o mal do mundo, que é neste momento a inflação, os bancos centrais têm sido extremamente agressivos na subida de taxas de juros e ficaram muito para trás ao longo dos últimos 2 anos, à medida que se adensava o risco da inflação evoluir da forma como está a evoluir, e de certa forma agora estão a reverter tudo o que não fizeram no último ano e meio, sensivelmente, e agora estão a fazer precisamente o oposto, que é subir quase de 6 em 6 semanas, 75 pontos base, mais 75 pontos base das taxas de referência. Amanhã vamos ter, por exemplo, mais uma reunião do Banco Central Europeu em que é amplamente esperado que o Banco Central Europeu suba 75 pontos base das taxas de juros. Portanto, amanhã, quando tiver às 8 da noite a notícia de que o Banco Central Europeu subiu as taxas de juros de 1,25 para 2, isso é basicamente irrelevante, porque o mercado já está a descontar isso. Esta é uma mensagem muito importante que nós, nos ativos financeiros, sabemos desde bom, e que algumas pessoas terão mais dificuldade em perceber isso, é que o retorno esperado dos ativos financeiros, as obrigações e ações, decorre
da realidade que nós vimos encontrar daqui a 6, 9, 12 meses, face à realidade que é descontada hoje pelo mercado. Ou seja, não é só a realidade que nós vamos ter daqui. Não interessa se a realidade vai ser pior ou melhor ou menos má. O que interessa é que a realidade seja melhor do que aquela realidade que já esteja a ser, melhor ou pior, neste caso, face àquilo que já está a ser descontado no mercado. E eu vou-vos tentar passar também esta mensagem, o que é que o mercado está a descontar, para perceber onde é que nós achamos que ainda pode haver valor ou ainda há valor do ponto de vista de investimento. Antes disso, macroeconomia. E muito se falou dos bancos centrais tentarem fazer esta aterragem suave com a subida dos custos de financiamento e tentar, de certa forma, arrefecer a subida dos preços. E, de facto, essa aterragem suave está a falhar de forma muito, muito séria. Basta olhar para este gráfico aqui, que é as estimativas do PIB para a economia americana, que era esperado no início de 22, o Fed projetou um crescimento económico de 4% e na última reunião de setembro o Fed projetou um crescimento de 0,2%. Portanto, de 4 para 0, estamos a falar de uma desaceleração que não é de todo uma aterragem suave, é mais uma aterragem forçada. Não vou falar de um crash, de um acidente aéreo, mas isto é claramente uma aterragem forçada. Nós estamos a assistir praticamente as economias desenvolvidas e não só, a caminhar para uma recessão induzida pelos bancos centrais. E os bancos centrais só vão suavizar e só vão abrir o paraquedas da suavização da subida dos custos de financiamento quando a atividade económica estiver claramente numa espiral de queda livre, que ainda não é o caso, mas para lá caminhamos. Esta é a situação que nós projetamos. A inflação, obviamente, vai continuar muito alta. Nós estamos a assumir, isto são indicadores retirados pelo consenso da Bloomberg, o consenso para a inflação core, que é a inflação estrutural, ou seja, a inflação que elimina fatores mais voláteis como a alimentação e a energia, portanto, aquilo que nós pagamos 2 euros ou 2,10 do gasóleo, que eu já nem sei o que é, mas esse fator de custo, esse elemento de custo já não entra para a inflação estrutural. A inflação estrutural, mesmo expurgando estes efeitos mais voláteis, continuará a ser 5,4% nos Estados Unidos este ano, 4% na Europa e no próximo ano ainda estará, enfim, nos Estados Unidos já estará na casa dos 3,5% e na Europa deverá estar abaixo dos 2%. Portanto, esta é a perspectiva, os bancos centrais a subirem, esta é a trajetória da subida de taxas que nós estamos a ver. Amanhã, como eu vos falei, o ECB vai subir de 1,25% para 2% as taxas de juros, a taxa diretora neste caso. O Fed vai ter uma reunião, creio que no dia 2 de novembro, em que vai subir de 3,25 para 4, portanto, literalmente temos os dois bancos centrais, Reserva Federal e Banco Central Europeu, a subir taxas de juros em paralelo, praticamente quase da mesma magnitude nesta fase, sabendo que a Reserva Federal Americana começou mais cedo e começou com mais força. E depois o ponto terminal pode ser também diferente, mas no tempo, o ponto terminal das subidas das taxas de juros parece-nos relativamente próximo para os dois. E a expectativa é que a expectativa que o mercado atribui é que tanto o Fed como o BCE só vão ter capacidade de subir taxas de juros mais 2 ou no limite mais 3 vezes, sobretudo tratando-se de 75 ou 50 pontos base de subida, ou seja, 0,5 ou 0,75 amanhã, e portanto na Europa nós estamos a assumir, o mercado assume que o BCE vai subir taxas de 1,25 para 2 amanhã e na reunião até final do ano depois vai subir de 2 para 2,5. E na questão da Reserva Federal é assumido que o Fed vai subir de 3,25 para 4 e depois de 4 para 4,5 na última reunião de dezembro. E, portanto, isto tudo já está descontado no mercado. Pouco importa se eles concretizam ou não isto, porque isto é o que o mercado já está a descontar. O mercado depois teria uma reação mais positiva ou mais negativa, dependendo se tanto o Fed como o BCE são mais calmos ou mais brandos na subida das taxas de juros. E, portanto, a probabilidade de recessão que está implícita no mercado subiu muito, muito significativamente. A probabilidade de recessão na Europa anda na casa dos 80% a 90%. Portanto, se ainda não viverem neste planeta Terra, que nós sabemos, nós temos uma probabilidade de recessão na casa dos 90%. Portanto, independentemente do que vos aparece nos jornais ou na mensagem dos políticos, etc., a probabilidade de recessão nos próximos 6 a 12 meses é praticamente 100%. Aliás, se não houvesse recessão nos próximos 6 a 12 meses, com o maior endurecimento monetário nos últimos 40 anos, é caso para saber o que é que poderia provocar uma recessão. Quer dizer, não há cenário mais difícil que a economia tem lidado do que este. E, portanto, o cenário de recessão é não só altamente provável, como praticamente certo na Europa, e a probabilidade nos Estados Unidos de recessão é um bocadinho mais baixa, mas ainda assim mais provável haver recessão do que não haver recessão, simplesmente porque a economia americana, e para ser, enfim,
não queria ser tão simplista na análise, a economia americana é muito mais dinâmica, muito mais flexível e muito mais competitiva do que a economia europeia. E, portanto, esta é uma grande vantagem da economia americana, que simplesmente nos últimos 10 anos, quando há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a economia americana e a economia europeia ainda estavam, de certa forma, equilibradas, Estados Unidos versus a Eurozona Euro, somos os dois blocos envolvidos, a economia americana fugiu. A economia europeia estagnou completamente e empobreceu em termos relativos do mundo, e a economia americana fugiu em termos de líderes. Só para ter uma ideia, o salário mínimo da economia americana é de $2.300. Portanto, $2.300 de salário mínimo, e o custo de vida não é 5 vezes o custo europeu. E, portanto, basicamente, há aqui uma assunção de derrota europeia que não é feita por quem de direito, que nos últimos 15 anos a Europa empobreceu brutalmente e perdeu muita relevância geopolítica e geoestratégica. E, portanto, é isto. Depois temos também uma situação nova, uma novidade, que é, sobretudo desde a grande crise financeira de 2008, com o colapso de Lehman, nós vivemos um período em que a política monetária, que é basicamente ditada pelos bancos centrais, e a política fiscal, ditada pelos governos na forma de déficits ou excedentes orçamentais, estas duas políticas andaram sempre de mãos dadas, digamos assim, e agora estamos a ver precisamente o contrário. Vemos a política monetária, e eu falei disto há pouco, os bancos centrais, de certa forma, porque os bancos centrais têm, nomeadamente o Banco Central Europeu, só tem um objetivo no mandato, que é controlar a estabilidade de preços, ou assegurar a estabilidade de preços com a inflação não muito distante dos 2%. Não é? E quando a inflação na Europa no último mês está na casa dos 10%, o Banco Central Europeu está a falhar em toda a espécie o seu mandato, e portanto temos os bancos centrais em pânico a subir as taxas de juros, a tentar puxar a inflação para baixo, porque na realidade a única coisa que eles recebem o dinheiro todos os meses, e eles são bastante bem pagos, diga-se, eles estão a falhar nesse cumprimento. E, portanto, temos os bancos centrais com o objetivo claro de destruir a procura agregada, e destruir a procura agregada é um termo metafórico que, de certa forma, embeleza o empobrecimento das pessoas, tanto em termos nominais como em termos reais, sobretudo, e, sobretudo, torna bastante mais nubloso o cenário de investimento das empresas, etc. E temos os bancos centrais deliberadamente a fazer isto com o objetivo de longo prazo, enfim, de curto prazo, esmagar a procura agregada, portanto, pôr as pessoas a deixar de consumir, ou pelo menos consumir com 2 ou 3 vezes mais cautela, e as empresas a investir com bastante mais prudência, de forma a puxar a pressão de alta de preços para baixo. Mas temos os governos, obviamente, depois a olharem para isto e pensam, isto não é simpático, porque as pessoas estão mais pobres, as pessoas estão descontentes, vamos perder votos, e basta pensar, se nós tivéssemos eleições em Portugal agora, um cenário de maioria parlamentar de direita no governo era altamente provável. E nós tivemos eleições legislativas ainda este ano. E, portanto, obviamente, os governos ficam bastante insatisfeitos, porque os bancos centrais estão basicamente a destruir a procura agregada, e temos os governos a tentar compensar esta destruição da procura agregada com reposição de rendimentos perdidos, que só podem ir até determinado nível, porque se forem muito além, se os governos, por exemplo, compensarem muito a perda de rendimento, basicamente o objetivo dos bancos centrais vai falhar, porque nós estamos a destruir a procura agregada e temos os governos a repor a procura agregada e a controlar, digamos, a incentivar uma espiral inflacionária. E nem de propósito, eu hoje vi que recebi 50 euros de uma transferência dos mecanismos públicos no âmbito desta história da reposição de rendimentos dos governos. E, portanto, é muito interessante, porque pela primeira vez temos governos e bancos centrais um contra o outro, porque basicamente isto é altamente impopular para os governos. E agora, olhando para o enquadramento macroeconómico, nos Estados Unidos, em primeiro lugar, porque que eu falei há pouco que é a economia líder, e para onde for os Estados Unidos vai o resto do mundo, e sobretudo numa lógica do mercado de capitais, sejamos claros, se nós queremos estar investidos, sobretudo em ativos de risco nesta fase, ou ativos de maior risco, no mercado de ações, o mercado de ações americano é sempre o de referência da excelência, não é? E a economia americana também já pode estar em recessão. Aliás, recessão, o termo de recessão advém de 2 trimestres de crescimento negativo consecutivos. E nós já estamos em 2 trimestres de crescimento negativo, como vem no gráfico da esquerda. Mas também precisa, que é uma entidade National Bureau of Economic Research, portanto uma entidade de pronúncia, de nome esquisito, esta entidade que pronuncia
que faz esta chamada de recessão para a economia americana, necessita, de certa forma, de uma deterioração prolongada e qualitativa de diferentes indicadores da atividade económica. Passam pelo investimento, passa pelo consumo, passa por indicadores mais relacionados, qualitativos, com níveis de confiança das empresas e das famílias, não só qualitativos, quantitativos e qualitativos. Mas temos também indicadores avançados, que estes indicadores avançados são medidos pelo Conference Board, face a recessões nos Estados Unidos, recessões a esta zona sombreada cinzento, reparem, estes indicadores avançados tendem a colapsar durante períodos de recessão, mas são sempre indicadores avançados. Portanto, estes indicadores viram negativos antes da recessão se instalar. E este indicador já se instalou. E, portanto, a probabilidade de recessão, daí esta bandeira vermelha, é bastante grande. É bastante grande, 60% nos Estados Unidos, como eu vos falei, 90% na Europa. Portanto, a recessão está aí. Está basicamente ao virar da esquina, vem depois do Natal ou já cá está dentro. Mas isto nem tudo é mau, porque para os ativos financeiros isto pode ser uma oportunidade espetacular. Vamos falar sobre isso mais lá à frente. E, portanto, tudo isto pela questão da inflação, deste fantasma que se chama inflação e que assusta tudo e todos. A inflação, como veem nos gráficos, anda na casa dos 9, 10% na Europa e na casa dos 8% nos Estados Unidos. Esta é a inflação harmonizada. E se nós olharmos para a inflação, aquela inflação estrutural que exclui alimentação e energia, portanto, não é estrutural, mas sobretudo exclui aqueles elementos mais voláteis. Essa inflação nos Estados Unidos está na casa dos 5, 6% e na Europa anda na casa dos 3, 4%. Isto, lá está. Porquê? Porque a economia americana tem muito mais riqueza e muito mais poupança e muito mais capital do que a economia europeia e é por isso que o lado da procura, o problema da inflação do lado da procura é muito maior nos Estados Unidos do que o problema da inflação do lado da procura do lado europeu, que é uma coisa que é essencialmente do lado da oferta. Ainda para mais temos uma guerra que é uma guerra regional que por azar ocorre no continente europeu. Portanto, ainda para mais aí afeta-nos mais e como sabemos a Europa é totalmente dependente do ponto de vista energético e também do ponto de vista alimentar, não totalmente, mas de boa maneira daquela zona do globo. Os Estados Unidos é bastante mais autossuficiente nesse contexto. E, portanto, a dinâmica da inflação, esta inflação anualizada, portanto, estamos a comparar outubro deste ano com outubro de 2021 e este gráfico da direita compara outubro deste ano contra setembro deste ano, portanto, numa base mensal. E nós, para termos uma trajetória descendente da inflação, precisamos que as leituras de inflação também deixam de forma mais pronunciada numa base mensal. Esta é a desagregação da inflação do lado americano por diversos componentes e a energia, reparem, a energia que é a barra verde, durante grande parte deste ano, energia, combustíveis, etc., fuel oil, aquilo que se diz nos Estados Unidos, não é? Teve um grande impacto ao longo deste ano e já começou a reverter. E se vocês tiverem em consideração que o máximo, por exemplo, do petróleo, agora estou a olhar só para o petróleo, nem vou pensar no gás natural e noutro tipo de matérias-primas, vou só olhar para o petróleo. O petróleo fez máximos este ano na casa dos $120 o barril, salvo erro, um pouco depois do eclodir da guerra e ainda de alguns meses no trimestre a seguir ao início da guerra, não é? E, portanto, teve a $120 o barril, agora está, creio, a $85 o barril, significa que já desceu bastante a pressão de preços, mas ainda não se reflete numa base homóloga do ponto de vista um ano depois. Ou seja, isto vai se refletir bastante na descida da inflação no próximo ano, com esta normalização dos chamados, do efeito que nós chamamos dos comparáveis, da distorção dos comparáveis. Portanto, se o petróleo tiver a $60, quando há um ano atrás estava a 120, vocês devem imaginar que há um grande efeito de descida da inflação por normalização dos comparáveis energéticos. E, portanto, o que nós vimos agora, que foi a energia a levar todos os custos, tanto dos bens como dos serviços, para cima. Ao longo do próximo ano vamos ver a energia a descer e os bens e os serviços também a descer por esta via de normalização. É um bocadinho aquilo que eu vos queria passar. Nos Estados Unidos ainda é importante de olhar, é que a componente de inflação, sobretudo a inflação harmonizada, é muito influenciada pela sigla, pela palavra inglesa shelter, que designa, portanto, na prática, o mercado imobiliário e o mercado de arrendamento, não é? Que representa 30%, ou seja, 1/3 da leitura de inflação nos Estados Unidos advém da leitura do mercado imobiliário, desta componente de abrigo e de rendas. 1/3, que é 35%. E este 35% da componente da inflação está a crescer ao ano 6% de 12 em 12 meses para trás. Ao nível da inflação harmonizada, há uma coisa importante aqui, que é o chamado PCE Core, que é a inflação estrutural ajustada mais ou menos ao ciclo, que é o que o Fed olha para a leitura de inflação. Em vez de representar 35% deste basket, não é? desta componente, deste cabaz de inflação, representa apenas 15%.
15% capaz de inflação. E, portanto, isto alivia, ou seja, não acreditamos que haja uma reversão muito significativa, pode não haver uma reversão muito significativa do imobiliário e das rendas, mas mesmo assim podemos assistir a uma retração da pressão a nível de preços. O que é que isso significa para o mercado imobiliário? E nem de propósito. E aqui até podemos traçar algum paralelismo com o mercado imobiliário em Portugal, porque o rácio de preço de imóveis face às rendas, imagina, portanto, na prática isto é uma conta de dividir simples entre um índice de preços do mercado imobiliário nacional face a um índice de rendas médio nacional. Nos Estados Unidos anda na casa dos 145 vezes, não é? 145, que é o sétimo mercado imobiliário mais caro do mundo, e Portugal, este rácio anda na casa dos 160, 165, e nós, por fatores que não são subjetivos, portanto, não tem nada a ver com a minha opinião sobre a direção do mercado imobiliário futuro em Portugal, mas por fatores totalmente quantitativos e qualitativos, o nosso mercado é o quinto mercado imobiliário mais especulado a nível mundial. Portanto, mais especulado ainda do que o mercado imobiliário americano. E é um problema isto, sabendo que as taxas... há um problema que não é problemático, portanto, tudo o que é centro de Lisboa, centro do Porto, tudo o que é premium e essencialmente é capital estrangeiro, já não há praticamente capital português aí, independentemente das taxas de juros subirem, quer dizer, não vai haver grande sensibilidade à subida de taxas. Na parte de, enfim, um bocadinho à volta da periferia, creio que Portugal poderá ter mais alguns problemas a nível de eventuais correções de preços, porque nós, apesar de tudo, nós temos um nível... Os refinanciamentos hipotecários estão muito, como sabemos, estão muito indexados a Euribor, taxa variável, e somos um dos poucos países da Europa que tem este problema. A maior parte dos países europeus tem financiamentos de crédito hipotecário a taxa fixa. E, portanto, nós aqui também vamos levar pancada por esta via e vamos pressionar o nível de preços do mercado imobiliário. E os senhores de Frankfurt, não é? Que decidem basicamente o rumo da política monetária e que não querem saber dos avisos dos governos, não é? Eles não estão muito preocupados se em Portugal se pratica crédito imobiliário a taxa variável. E, portanto, é algo que obviamente nos vai afetar. Mas se olhar para o índice de preço imobiliário nos Estados Unidos, em 2008 nós assistimos a uma correção de preços na casa dos 20%, que eu acho que é um objetivo de correção que os bancos centrais têm em mente. O Fed, aliás, o Sr. Powell, o presidente do Fed americano, já disse que veria com bons olhos se o mercado imobiliário corrigisse em termos de preços, se a taxa de desemprego subisse. É interessante. É preciso ter cuidado com aquilo que nós desejamos, sobretudo quando o que desejamos é um empobrecimento das pessoas. Isto vindo da pessoa que lidera o Banco Central do Mundo, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado porque nós estamos aqui. É aqui que nós estamos, neste momento. E isto, obviamente, é as taxas a 30 anos. Por outro lado, lá está, eu falei-vos há pouco que o Sr. Paulo disse que provavelmente a taxa de desemprego poderia subir de 3,5 para 4,6, sabendo que 3,5 ou 3,6, que é a atual taxa de desemprego nos Estados Unidos, está a mínimos históricos do pós-Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é óbvio que a taxa de desemprego vai subir, é óbvio que vai subir pelo menos para 4,5, mas só que tivermos uma recessão, em média, o Fed, nas suas projeções, tende a falhar na casa de 1%. Ou seja, é possível que a taxa de desemprego, em vez de 4,5 no final de 2023, esteja muito perto de 5,5, 6 em 2023, se a recessão se efetivar. E, portanto, já estive aqui a falar um bocadinho sobre esta lógica de inflação do lado da oferta, do lado da procura, e reparem que este é o problema. A Ásia tem menos problemas a nível de preços. O Japão teve um problema de deflação estrutural há 30 anos e, portanto, também é por aí que o nível de pressão de preços está a evoluir de forma mais lenta, e a China é a China, e, portanto, também é preciso acreditar os números que a China mete cá para fora, são sempre opacos e dúbios, mas, de certa forma, a Europa e os Estados Unidos estão claramente na fronte, a liderar esta situação. Mas do lado da oferta, algo que pouca gente fala, os problemas lá da oferta que levaram a espiral de preços para cima, e aqueles que acham que a inflação só se justifica pela guerra, isto é um argumento totalmente errado. O patamar, a situação que nós temos atualmente da inflação decorre da situação que os bancos centrais montaram para lidar com a crise de 2008. Só que durante 10, 12 anos, até ao Covid, na prática entre 2008 a 2020, os bancos centrais, as políticas de expansão monetária que inundaram o mercado, o sistema financeiro de liquidez, este tsunami de liquidez que ficou durante 12 anos retido no sistema financeiro, levou apenas a inflação, mas esta inflação ficou retida dentro dos ativos financeiros e que eventualmente se estendeu ao mercado imobiliário. Portanto, obviamente, nós temos um mercado, eu falei há bocadinho, nós temos um mercado imobiliário especulado, obviamente o mercado
imobiliário especulado e altamente inflacionado resultam de uma consequência da outra, não é? Porque da mesma forma que as ações tiveram aquele rally que tiveram durante 10 ou 12 anos. Basicamente subiram 12% ao ano durante 10 anos, em média, sobretudo as ações americanas. E, portanto, ou seja, até 2020, até o surgimento do Covid, estas políticas de expansão monetária que inundaram o sistema de liquidez, a inflação ficou retida no sistema financeiro, nos ativos financeiros e no imobiliário. A partir de 2020 aconteceu algo, que nós todos sabemos o que foi o Covid e a pandemia, e que de certa forma partiu os mecanismos de transmissão e depois também levámos com problemas assimétricos das cadeias de abastecimento, estar o mundo todo a trabalhar em casa, de forma remota, etc. Todos sabemos o que é que passámos. Mas do ponto de vista importante é que a liquidez que antes estava retida totalmente no sistema financeiro e em particular a liquidez nos Estados Unidos da América, a base monetária no sistema dos Estados Unidos da América, ela trasladou para as famílias e para as empresas americanas. E, portanto, basta dar o exemplo que havia pessoas nos Estados Unidos que não estavam a trabalhar, que recebiam cheques de 3 em 3 meses, que eram mais altos, esses cheques que recebiam do governo, mais altos do que se estivessem a trabalhar. Portanto, não estando a trabalhar, tinham um subsídio mais alto do que se estivessem a trabalhar. As pessoas ficaram inundadas de dinheiro, sobretudo nos Estados Unidos, em que a massa monetária explodiu. O chamado M2 explodiu nos Estados Unidos. Na Europa fomos mais calmos a lidar com isto e não tivemos uma explosão do rendimento e das poupanças na Europa como tivemos nos Estados Unidos. E, portanto, esta é a grande situação, ou seja, tivemos 12 anos em que tivemos inflação dos ativos financeiros e também no mercado imobiliário, e tivemos os últimos 2 anos em que o problema que os bancos centrais usaram para lidar com isto, esta liquidez, começou a trasladar para a economia real. Houve esta quebra dos mecanismos de transmissão e isto começou a gerar-se mecanismos de contágio para a economia real e depois são muito difíceis de travar à medida que ganham tração. E, portanto, esta é a situação que eu vos queria falar. Portanto, felizmente há coisas que estão a normalizar de forma rápida. Hoje, o custo de enviar um transporte marítimo da China para os Estados Unidos é o mesmo que era antes do Covid. Portanto, quando vos dizem que as cadeias de abastecimento estão completamente fragmentadas, porque isto era o que se falou durante um ano, não é? Por causa da China, isto é mentira, porque neste momento já não, os custos de transporte são exatamente iguais. O que continua a haver é alguns atrasos nos envios, isso continua a haver, portanto, até porque há encomendas que estão muito atrasadas e que não, aquele just-in-time, o modelo just-in-time variou, digamos assim, e as commodities, mesmo as commodities que muito associadas à instabilidade geopolítica da guerra, do conflito Rússia-Ucrânia, já normalizaram bastante. Eu ainda há bocadinho falei-vos do crudo, que está a $85 o barril, quando já teve este ano a 120. As commodities industriais, que são mais sensíveis ao ciclo económico, estão praticamente a mínimos do ano, porque o ciclo económico já se está a ver que vai por aí abaixo e vamos para a recessão de forma acelerada e, portanto, estas commodities já reverteram drasticamente e, portanto, do lado da oferta tudo está a normalizar de forma rápida e do lado da procura as pessoas também estão a empobrecer a tal maneira rápida, porque se nós não tivermos um aumento salarial este ano de 10%, nós estamos basicamente a empobrecer. E basicamente em Portugal o setor privado, em termos, o aumento nominal dos salários em Portugal anda na casa dos 1% ao ano, nos últimos 5 a 10 anos, e portanto, basicamente, num ano empobrecemos 10%. Apenas este ano. E, portanto, mas reparem, a diferença tem a ver com a distorção da massa monetária que foi feita nos Estados Unidos, que basicamente eles mandaram helicópteros e jorraram dinheiro para as pessoas, para as famílias e para as empresas, que é a linha a cinzento, e a massa monetária na Europa teve, obviamente, subiu bastante, fizeram-se alguns progressos, mas não foi a explosão nuclear. Isto sim, fala-se muito de riscos nucleares do conflito geopolítico Rússia-Ucrânia, mas houve de facto uma explosão nuclear de liquidez no sistema financeiro que levou a um problema de inflação grave que nós estamos a ver, e os bancos centrais demoraram demasiado tempo a reagir e agora estão a reagir a pânico da melhor forma que conseguem. Coisas boas, a inflação vai normalizar. A nosso ver, vai normalizar também de forma rápida, da mesma forma que o problema se descontrolou e temos os bancos centrais descontroladamente a subir taxas de juros, a economia indo para a recessão é algo normal que depois vai puxar a inflação para baixo e, portanto, temos a queda da procura agregada, a compressão da base monetária
E se nós olharmos para os indicadores de mercado, o mercado acredita que a inflação vai retroceder. Aliás, o risco é que a inflação de facto não retroceda da mesma forma que o mercado está a acreditar que ela venha para baixo. Porque a inflação, dos shocks de inflação, ou seja, de 5 anos, durante 5 anos, ou seja, entre 2027 para 2032, a expectativa de inflação é que ela fica ali na casa dos 2,5%. E, portanto, o mercado não acredita que a inflação não retroceda para níveis mais ou menos condizentes com a média histórica. Outra situação interessante a falar macroeconómica teve com o cenário da guerra e com o cenário energético na Europa, que nós, obviamente, porque as sanções à Rússia, perdemos grande parte do abastecimento energético por razões óbvias, não é? E tivemos muito sucesso a fazer o reposicionamento dos estoques de gás natural para este inverno, restabelecemos cerca de 90% dos estoques de gás natural, e agora, à medida da severidade do inverno e da subida do consumo das famílias e das empresas, os estoques obviamente vão sendo gastos, vão sendo consumidos, e podemos ter cenários de maior racionalização durante o inverno. Nunca vai ter um cenário dramático em que a energia vai faltar, sobretudo em países do centro da Europa, mas vamos ter eventualmente alguns cenários de maior racionalização energética. Qual é que é o problema disto? Ou seja, este ano o inverno está assegurado. O problema disto é se a guerra se prolonga indefinidamente e se nós somos obrigados a fazer o que fizemos este ano em 2023 e em 2024. Porque isto veio com um custo alto, veio com o custo mais elevado dos últimos 50 anos, 12% do PIB. E, portanto, quando nós temos um grande custo para repor os nossos estoques de energia num continente que está muito envelhecido e com problemas claros de competitividade estrutural e que está a perder relevância geopolítica de ano para ano de forma acentuada, nós estamos aqui com uma desvantagem competitiva que é a nossa dependência energética, claro, a um custo elevadíssimo, é também mais um prego no caixão nas expectativas de recuperação europeia, não é? E, portanto, e aqui temos as unidades dos países europeus, os governos, as medidas do governo, e portanto, basicamente impostos, bonificações, transferências. Aliás, eu hoje recebi uma transferência de 50 euros do governo, portanto agradeço, mas basicamente é isto, não é? Portanto, é basicamente comum, todos os países fizeram isto, anda na casa dos 1,5% do PIB, porque os governos não podem ser muito expansionistas, porque se forem muito expansionistas, eles não podem devolver o dinheiro às pessoas, porque depois as pessoas vão continuar a consumir como se não houvesse recessão ou como se a inflação não existisse. E, portanto, o objetivo é travar aqui o consumo e o investimento, e o que eu vos quero chamar aqui a atenção é que nós estamos a falar de políticas de estímulo dos governos na casa entre 1% a 2%, quando no Covid as políticas de estímulo andaram sempre na casa superior a 5 pontos percentuais do PIB. Portanto, muito, muito diferente. Para fechar, em termos macro, e depois olharmos agora para o posicionamento e depois para tentar cristalizar um bocadinho a nossa visão macro para ativos financeiros, reparem, o PIB e como é que vocês podem estar protegidos neste contexto que é ultra desafiante, muito desafiante mesmo. A trajetória de aceleração macroeconómica é a mais acelerada de sempre. Ou seja, quando nós fomos para recessões no passado, a economia nunca esteve a contrair de forma tão acelerada como está a contrair agora. Portanto, a questão não é se a recessão vem aí ou não. A recessão é claro que vem aí. A questão é qual é que vai ser a intensidade da recessão e a duração da recessão. E ela já está, só não vos querem dizer porque estamos com o Natal à porta. Ativos financeiros. Como é que nós podemos, como é que nós podemos olhar? E reparem, e nós sabemos que íamos ter um ano muito difícil para ativos financeiros, ações, obrigações, sobretudo obrigações, porque as taxas estavam a zero. No início do ano havia 18 trilhões de euros de dívida global que pagavam taxas negativas. Ou seja, quem comprasse obrigações destes emitentes, governos, etc., sobretudo governos, estava a pagar e a perder dinheiro para comprar estas obrigações. Não fazia sentido nenhum, não é? Mas isto era a realidade do mundo há 9, 10 meses atrás, é uma realidade muito diferente. E reparem, no início do ano era esperado que o Fed subisse as taxas de juros em 75 pontos base. Reparem, este gráfico é a evolução drástica da subida da expectativa do mercado para a taxa diretora do Fed até dezembro de 22. E neste momento este gráfico não foi atualizado na última semana, já está acima dos 4%. Portanto, é inacreditável como é que passámos praticamente de 0 para 4 no espaço de 9 meses. É o maior endurecimento dos últimos 40 anos e um dos maiores, eu creio que o maior de sempre. E, portanto, o que nós estamos a viver vai ficar na história, vai ficar nos livros de ciência económica, política monetária, os nossos bisnetos vão estar a estudar o endurecimento monetário que nós estamos a sentir. Este é um gráfico de alguma complexidade, eu vou tentar simplificar ao máximo. Começa logo pelo dot plot, que é duas palavras que obviamente a maior parte de vós não vai fazer nenhuma ideia do que é que significa, e portanto eu tento explicar aqui. Dot plot é uma matriz
pontual, que é resultante da votação de todos os membros do Comitê do FED, que são 18 ou 19, na qual eles acreditam onde é que vai estar a taxa diretora no final deste ano, no final de 2023, 2024 e no longo prazo. E no final de 2022, os membros do Comitê do FED acreditam que a taxa vai estar a 4,25, quando no início do ano achavam que ia estar a 1,5. Portanto, a 4,25, sendo que a taxa, como eu vos disse, neste momento a taxa diretora está nos 3,25 e no início de novembro vai saltar para 4, porque eles vão subir 0,75 e provavelmente depois vão fazer mais uma subida de 0,5, os tais 4,5 acima do nível que está previsto neste nome dot plot, que é um bocadinho agressivo. Onde é que isto ganha aqui algum raio para surpresa? Que é este ponto de interrogação. É para 2024. Porque os membros do Comitê do FED não fazem mínima ideia como é que a economia vai reagir a este endurecimento monetário. Porque é uma coisa gira. Porque, imaginem, amanhã o BCE vai subir mais 75 pontos base as taxas de juros. Quer dizer, nós não vamos travar o consumo a correr no dia a seguir. Há aqui um efeito de atraso da política monetária sobre a liquidez no sistema financeiro e da liquidez do sistema financeiro sobre a economia real. E este atraso anda na média, na casa entre os 6 e os 9 meses. Portanto, a economia ainda nem sequer começou, só agora começa a digerir o início das subidas de taxas de juros dos bancos centrais, ainda nem sequer vai digerir a subida amanhã e a subida até final do ano. Tudo isto vai demorar o seu efeito a ter um impacto mais agressivo no padrão de consumo das famílias e do investimento das empresas. Isto vai demorar. Aliás, as famílias depois vão levar uma pancada grande nos créditos de habitação, só que isto, quer dizer, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, isto, quer dizer, as pessoas vão às poupanças e não sentem tanto. O problema é quando isto se perpetua e continua no tempo. Mas isto só para vos dizer, se a economia não aguentar, é óbvio que as taxas depois têm que descer. E para 2024, a mediana dos membros do FED já acredita que as taxas podem descer quase 1%, ou 100 pontos base, em relação ao pico da taxa terminal, que andará na casa dos 5%. Isto é muito interessante. Porque a taxa terminal, ou seja, o nível que o FED vai colocar a taxa de juros vai ser nos 5%, e a taxa que é o que o mercado está a descontar atualmente, e a taxa do Banco Central Europeu vai ser nos 3%. Portanto, amanhã vamos saltar de 1,25 para 2%, e o mercado desconta que as taxas vão para 3%. E, portanto, se eles colocarem as taxas a 3 no Banco Central Europeu ou o FED a 5, isto tem zero de impacto no mercado ou nos ativos financeiros, porque isto é o que já está nos preços em todos os ativos. E, portanto, isto só tem impacto se as taxas no ECB forem para 4 em vez de 3 ou se forem para 6 em vez de 4. Isto, no caso, num pior cenário ou num cenário melhor em que a economia, por razões de efeito de recessão e que a economia não aguentar, o Banco Central Europeu não consegue chegar aos 3% de subida, não consegue colocar as taxas diretora a 3, nem o FED pode conseguir chegar aos 5. Mas é por isso que eles estão a subir de forma tão agressiva. É porque eles sabem que eles não têm outra oportunidade e eles só têm um prazo que é até ao final do ano para pôr as taxas de juros o mais alto possível. Porque antes, nos últimos, enfim, praticamente nos meus 20 anos de experiência de trabalho, eu só via subidas de 25 pontos base, depois 25 pontos base e agora os 75 pontos base são os novos 25, não é? Portanto, algo muito, muito agressivo. Na Europa, nós temos os spreads, ou seja, o diferencial de yield entre Itália face à Alemanha, está ao nível máximo que motivou uma reunião de emergência do Banco Central Europeu, na casa dos 230, 240 pontos base, mas há também um fator muitíssimo positivo da inflação, porque eu lembro-me, em 2012, e aí sim, porque foi uma crise muito forte e que só nos afetou a nós. Portanto, o mundo estava em expansão, em franca expansão, nós estávamos a viver uma crise das dívidas soberanas, em que o pior sítio do mundo para estar era a Grécia, o segundo pior sítio para estar no mundo era Portugal. E, portanto, essa crise foi uma crise particularmente profunda, muito dolorosa, muito depressiva, e mesmo assim o mundo não acabou. Nós continuamos, e eu lembro-me que as nossas discussões eram, nós só temos hipótese de reduzir o estoque, ou seja, o nível de dívida pública em relação ao produto, se nós inflacionarmos o produto. E nós, para inflacionarmos o produto, uma vez que nós não crescemos, nós não somos competitivos, e aqui nem sequer estou a falar de Portugal, que nós somos só apenas um mau exemplo, mas a nível europeu, a Europa tem muitas dificuldades do ponto de vista de crescimento e de competitividade estrutural, portanto a Europa tem muitas dificuldades para crescer, e portanto precisamos de inflacionar o crescimento, porque
que só é inflacionado pela inflação, porque temos inflação. Em 2012 era este o nosso grito de socorro, não é? Precisamos de inflação. E nós já conseguimos olhar para as métricas de endividamento, aliás, o Governo, aliás, até traçou projeções de dívida sobre o produto, em que, muito parecido com o que nós temos aqui a ver, que é o gráfico de dívida sobre o produto de Itália, em que os tipos baixaram de 170% para 147% a dívida face ao PIB, e Portugal nós baixamos de 127% para a casa dos 110% de dívida face ao PIB. Ou seja, as métricas de sustentabilidade da dívida pública hoje estão muitíssimo melhor do que estavam há 6 meses atrás, 9 meses atrás, apenas e só pelo efeito de inflação. Porque se nós olharmos para, reparem, o crescimento real basicamente é o crescimento nominal mais a inflação. Crescimento real mais a inflação. E, portanto, e se nós pensarmos só em termos nominais, este ano a Europa está a crescer 10, sendo que a inflação é a grande maioria dessa fatia, da responsabilidade dessa fatia, e nós no ano passado, em termos nominais, também crescemos 10, porque houve uma grande recuperação pós-Covid. E, portanto, na prática é como se a economia, em termos nominais, tivesse crescido 20% em 2 anos, tanto em Itália como em Portugal. Portanto, não foi 20%, foi na casa entre os 15% e os 16% em termos nominais. Em termos reais foi bastante diferente, porque obviamente há justa inflação. O que é que aconteceu também? Eu falei já aqui em livros recorde, Guinness, o que nós estamos a viver vai ficar para sempre gravado, e portanto estamos de facto a presenciar a história. Meus senhores, nós estamos a viver um ano absolutamente histórico que jamais será esquecido e que vai estar para sempre nos livros de ciência económica. E, como se isto não fosse suficiente, nós no último mês e meio, ainda para mais, dias depois da morte da rainha, não é? Da rainha UK, do Reino Unido, nós tivemos... nós tivemos o novo, que agora já não é novo, que já caiu, não é? Mas o anterior novo governo da senhora Truss, do UK, do Reino Unido, a criar o segundo maior pacote fiscal da história, para estimular a economia inglesa. Ou seja, os tipos em Inglaterra, o governo fez o que eu disse no início que não podia fazer. Tentou repor a procura agregada que o Banco Central procura destruir, com estímulos do lado fiscal, e isso cria incentivos perversos no sentido de agravar um problema de inflação que já é de si muito grave. E, portanto, tivemos o Banco de Inglaterra a dizer, meus senhores, vocês têm que repensar esses estímulos ou recalibrar essa política, porque nós vamos ter que subir taxas de juros quase 2 pontos percentuais para compensar toda essa liquidez que vocês vão injetar na economia. E tivemos, de facto, uma crise de câmbios brutal, uma crise da libra esterlina. Tivemos uma crise também nas taxas de juros britânicas. Reparem, as taxas a 30 anos do Reino Unido tiveram um movimento 30 diário superior a 100 pontos base. Isto, em termos de preço, estamos a falar de um impacto na casa dos 20% num dia. Estamos a falar de uma obrigação de um país como o UK, que nunca faliu e de mais sólido a nível mundial, muito mais competitivo até que a média europeia, por exemplo, não é? Que tem uma queda de preços na casa dos 20% um dia. Inacreditável. Isto foi um movimento tipicamente de um bloco emergente, Zimbábue, uma coisa assim do género, mas não, nós vimos isto no Reino Unido. Meus senhores e minhas senhoras, vimos isto no Reino Unido, brutal. E, portanto, mais um movimento pós livros do Record e do Guinness que nós vamos assistir. E este é o senhor Andrew Bailey, que é o senhor presidente do Banco de Inglaterra, a senhora Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, e o senhor Paulo, presidente da Reserva Federal. Portanto, só para vocês terem uma ideia, este é o futuro das Euribors. As Euribors estão neste momento, Euribor a 3 meses, portanto, é aquilo, as taxas que o mercado hoje desconta, do qual as Euribors vão ficar daqui a uns tempos. Os futuros descontam Euribors na casa dos 3%, e no início do ano as Euribors estavam entre 1 e 1,5%. Portanto, a probabilidade de recessão saltou de 20 para 90. A mesma coisa passou-se nos Estados Unidos, de uma forma diferente, que foi este gráfico, esta coisinha aqui, tracejado. Isto aqui é bastante complexo, portanto eu não vou tentar explicar, que é o conceito de curva, ou seja, as maturidades, portanto, os governos emitem ao longo da maturidade, dívida a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos. Por exemplo, temos uma emissão da Áustria que emitiram dívida há 100 anos. Portanto, uma curva de rendimentos para a qual os governos ou mesmo empresas emitem dívida, não é? Os prazos, diferentes prazos. E esse diferencial entre os 2 e os 10, em março, chegou a 0. Ou seja, a taxa a 2 anos e a taxa a 10 era basicamente igual. Nós hoje temos a taxa a 10 anos nos Estados Unidos na casa dos 4% e a taxa a 2 na casa dos 4,35%, 4,40%. Portanto, temos a curva invertida no sentido que as taxas de curto prazo são superiores às taxas de longo prazo. Isto significa que a economia está a descontar recessão, ou o mercado está a descontar recessão, porque a inflação, porque os bancos centrais permitiram que a inflação se desancorasse. Como é que a inflação se desancorou? Não só porque estes números todos os meses de inflação estão descontrolados,
mas se nós olhássemos para o spread, esta diferencial entre os 3 meses e os 2 anos, nós já tínhamos um diferencial entre taxas a 3 meses e taxas a 2 anos de 1,5%. 150 pontos base é um diferencial gigante quando anda na casa sempre entre os 0 e os 25. E, portanto, o senhor Bailey foi obrigado a fazer um pivô, que é um termo, um estrangeirismo agressivo para alteração da política monetária, que foi, meus senhores, nós estamos a subir taxas de juros, mas porque o governo fez a asneira da grande, nós vamos parar de subir as taxas de juros, ou pelo menos suspender a subir taxas de juros, ou mesmo com a subida de taxas de juros a decorrer, nós vamos reativar o programa de compra ilimitado de obrigações e tentar puxar as taxas de juros para baixo. Portanto, nós sabemos que o preço das obrigações evolui em sentido contrário às taxas de juros, portanto, as taxas de juros caem, o preço sobe, as taxas de juros sobem, o preço cai. E, portanto, o Banco de Inglaterra teve que comprar obrigações para as taxas de juros descerem, porque foram forçados a essa realidade. E da mesma forma que a senhora Lagarde e o senhor Powell são agora forçados a subir taxas de juros de 75 pontos base em 75 pontos base de 6 em 6 semanas, eles vão ser obrigados a parar, porque a economia vai obrigá-los a parar. É basicamente, e já tivemos este primeiro vislumbre do que vai acontecer do lado, de forma muito radical, do lado do que aconteceu do Reino Unido. Grande volatilidade a nível de obrigações, isto, reparem, em termos desde o início do ano, nós estamos, as obrigações em preço estão a cair na casa dos 20%, o mercado de ações está a cair 25%, quando nós temos ativos sem risco caem 20%, e ativos, teoricamente sem risco, ou muitos deles sem risco, caem 20%, e ativos com risco que caem 25%, alguma coisa está mal. Ou as obrigações caíram muito, ou as ações caíram um pouco. Nós tendemos a concordar que as obrigações é que caíram muitíssimo. A mesma coisa na volatilidade, a volatilidade das obrigações é assustadoramente alta comparado com a volatilidade das ações. Isto é o que vocês estão a ver em termos de as taxas de retorno esperado para emissões de dívida corporativa europeia, face à taxa de depósitos, que é, na prática, a taxa de referência do ECB, que hoje está a 1,25% e amanhã, no final do dia, já vai estar a 2%, e a Euribor a 6 meses, que está na casa dos 2%. Portanto, nós teremos um impacto nas prestações de 2021 para 2023 na casa dos, para um empréstimo médio de 150 mil euros, que é o empréstimo médio em Portugal, na casa de um agravamento de 350 euros da prestação, que para todos os efeitos é muito pronunciado, tendo em conta que o salário mínimo é metade do salário mínimo e é quase um terço do salário médio, mas de facto temos as Euribors a 3 meses já a subir e provavelmente vão subir para a casa dos 3%, que é onde estão já os futuros, as Euribors a 6 meses, ou seja, a Euribor a 6 meses vai subir para onde estão os futuros da Euribor para dezembro do próximo ano. E o que é que isto significa? Isto gerou, obviamente, um fortíssimo ajustamento nos preços com esta descida de preço de obrigações muito significativa, e nós, na gestão de ativos, procuramos gerar o melhor retorno ajustado ao risco, e teoricamente o melhor retorno ajustado ao risco é retornos acima de 4, como um nível de tolerância ao risco à volatilidade abaixo de 5, esta zona laranja que praticamente não existe, mas que começa a haver alguns ativos que estão muito próximos desta zona laranja, e estes ativos são basicamente obrigações corporativas de elevada qualidade creditícia, que estão aqui, que estão a pagar yields na casa dos 4,5, o ponto já está aqui mais acima. Temos o high yield que está a pagar de menor qualidade perto dos 10, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e temos dívida emergente que está a pagar 8. Reparem, estamos a falar de retornos implícitos do mercado obrigacionista ajustado à volatilidade, que são altamente interessantes, face àquele que é o retorno esperado de uma ação, que anda na casa dos 6, 7%, mas que tem muitíssimo mais volatilidade, como vocês veem aqui, na franja direita. Portanto, nós estamos aqui claramente a assumir uma posição da melhor forma de vocês estarem protegidos da inflação e sabendo que não podem estar protegidos via cash, liquidez, ou mesmo via depósitos, que é praticamente o mesmo, os depósitos pagam quase nada, que são uma proxy da taxa de referência do Banco Central Europeu, e a taxa de referência tem um grande atraso face às remunerações das obrigações, não é? Com todo o viés. As obrigações corporativas da Europa estão a pagar na casa dos 4,5 com duração, prazo de reembolso esperado na casa dos 5. No início do ano, nós assumimos este basket de diversificado de obrigações, tem obrigações americanas, obrigações globais, emergentes, europeias, investment grade, high yield, etc., que no início do ano pagavam na casa de 70 e agora estão a pagar 5,5. Portanto, se nós assumirmos os mesmos 150 mil euros, que nós há bocado falámos para 150 mil euros de um crédito de habitação, nós temos uma taxa de retorno esperado ajustado ao risco bastante razoável, na casa dos 5,5, que vos dará um retorno esperado pre-tax, antes de impostos, na casa superior a 8 mil euros, portanto, mensal perto de 700 euros, e portanto compensa-vos mais comprar obrigações
do que abater o crédito, não é? Portanto, aqui há uma oportunidade gigante no mercado de capitais, em obrigações, é uma oportunidade absolutamente única, já não existia esta oportunidade há 15 anos, surgiu agora. Este também vai ser um óbvio para o mercado imobiliário. Porquê? Porque até agora, como as taxas eram zero negativas, quem tem muito dinheiro e capital, e estou a falar mais a nível institucional do que propriamente particulares, o mercado ia parar, o capital ia sempre parar ao mercado imobiliário porque simplesmente não havia alternativa. Neste momento a alternativa chama-se obrigações. E portanto, para que é que eu hei de comprar um prédio com tipo 5 milhões de euros quando tenho uma obrigação, um basket de obrigações que me paga 6% e não tem qualquer tipo de chatice? E portanto é isto que está a acontecer. Este repricing super agressivo das taxas de juros está a gerar oportunidades completamente únicas que vocês devem considerar fortemente. Mercado de ações. Podemos estar próximos e para acabar, porque já vai longa a minha intervenção e também queremos ter aqui Q&A, algum período de perguntas e respostas que terei todo o gosto em responder. No mercado de ações, de regra geral, os períodos mais negativos são na vizinhança da inflação, mas nós já atingimos o pico da inflação. Nos Estados Unidos foi há coisa de 3 meses atrás, a inflação já está a descer, não há dúvidas nenhumas que a inflação vai descer, a única dúvida é a que ritmo e com que velocidade e com que intensidade que a inflação desce. Mas, regra geral, mesmo até para as ações, eu reforcei o caso de investimento nas obrigações, mas mesmo no caso das ações, o horizonte parece-nos razoavelmente interessante para a frente, sobretudo na economia líder, que é a economia americana e que tem o mercado de ações e o mercado de capitais mais evoluído. Estes são gráficos com alguma tecnicalidade, difíceis de explicar, mas reparem, as condições restritivas de financiamento da economia americana são geradas pelo Banco Central por via da subida das taxas de juros, mas também, de certa forma, há por outras situações, há as taxas de juros, há os spreads de crédito, há a balança comercial, há a valorização do dólar. O dólar também tem estado muitíssimo forte, como sabem, e a valorização do dólar é também um risco muito grande para a economia mundial, porque, por exemplo, nós neste momento, com a desvalorização do euro contra o dólar, ou a desvalorização das outras moedas contra o dólar no mundo inteiro, nós em Portugal estamos a importar a inflação, porque no passado nós tentávamos desvalorizar as moedas, os bancos centrais tentavam desvalorizar as moedas para estimular a competitividade externa, agora os bancos centrais têm o objetivo de revalorizar as moedas para conter a inflação importada. E portanto, isto para vos dizer o quê? Ou seja, as condições de restritividade monetária não dependem apenas só das taxas de juros, dependem também para onde é que evolui o mercado de ações, o mercado imobiliário, etc. E o que aconteceu no verão foi que o mercado de ações recuperou muito rapidamente, dos 3.600 do S&P para os 4.300, subiu quase 20 e tal % no espaço de um mês e meio, e as pessoas e os investidores ficaram mal habituados, ou seja, voltaram a ter aquele efeito artificial de riqueza, quando olhavam para, enfim, para os extratos digitais da conta todos os dias e viam, tipo, as posições nas investimentos e ações 30% acima do que estava no mínimo de junho. O Sr. Paulo não gostou, porque isso obviamente estimula a procura e, portanto, depois tivemos novamente uma retração do mercado de ações e, entretanto, outra vez um ressalto do mercado de ações. Neste momento o S&P está entre os 3.800 e os 3.900 pontos. Nós achamos que a base monetária ainda poderá tornar-se mais restritiva na casa dos 102 pontos, que é este índice aqui, e, portanto, poderemos ter um agravamento desta linha laranja para aqui e esta linha a inflação que é preto também volta para baixo. Portanto, eles vão encontrar-se um para cima e outro para baixo, provavelmente aqui nos 102 pontos. E desse ponto de vista, o mercado de ações pode ter algum espaço ainda, eventualmente, para corrigir na casa entre os 5% e os 10%, se assumirmos a média histórica do que é que implica políticas restritivas face ao desempenho das ações. Por outro lado, a correlação entre ações face a taxas reais, as taxas reais são as taxas ajustadas à inflação, as taxas reais hoje, como eu falei há pouco, temos taxas a 10 anos 4%, a 10 anos nos Estados Unidos, e temos taxas de inflação na casa, enfim, dos 2,5% a 10 anos. Significa que as taxas reais estão 1,5% positivas, o gráfico está invertido, por isso é que está negativo, quando antes tivemos taxas reais ou zero ou negativas. Portanto, hoje temos taxas reais muito positivas, que são basicamente uma forma do Banco Central tornar mais restritiva o impacto da política monetária. Depois, outra coisa muito importante é, há pouco eu falei-vos da alternativa entre investir em mercado imobiliário e obrigações. Portanto, neste momento, o mercado imobiliário está super especulado e eu, se fosse institucional, estava a vender os meus imóveis e eu já tenho ouvido muitas histórias de institucionais estrangeiros que compraram Lisboa e o Núcleo e Cor e estão a largar alguns projetos imobiliários porque estão a investir em obrigações. Basicamente porque querem fazer o play ao contrário, venda de real estate para comprar obrigações. O mundo está-se a dirigir para esse fluxo. E, portanto, e depois também a alternativa de ações contra obrigações é uma situação muito engraçada, porque se nós nos últimos 40 anos
Aqui equity são ações, bonds são obrigações, aqui temos ações melhor do que obrigações, aqui temos obrigações melhor do que ações, e se nos últimos 40 anos tivemos, enfim, os primeiros 10, 15, as obrigações foram sempre melhor que as ações em termos de prémios de risco. O prémio de risco é o diferencial esperado do retorno de uma ação contra o diferencial esperado de uma obrigação. Portanto, o retorno esperado de uma ação é hoje, contra uma obrigação, anda na casa dos 2% ou 1,8%, salvo erro. É um retorno relativamente baixo em termos históricos. E este é o nível de preço e de avaliação que nós olhamos para o PER, que é o preço sobre os lucros do S&P 500, que começa a ficar já bastante descontado nesta fase. Ou seja, os múltiplos de avaliação, que é se as ações estão caras ou menos caras, são as métricas de avaliação, corrigiram muitíssimo. As ações começaram a ficar bastante baratas porque estão a descontar a recessão. Sobretudo o mercado americano, as ações mais ligadas ao chamado Corporate America, ao mundo empresarial americano. Mas as avaliações das empresas que são líderes, por exemplo, uma Microsoft, uma Google ou uma Alphabet, não é? Que hoje, por exemplo, estão a cair acima de 5% porque reportaram resultados ontem depois do fecho de mercado, essas ações têm níveis de avaliação que são mais altos do que o resto do índice. E é por isso que as métricas de avaliação hoje são mais dos índices acionistas, sobretudo o índice de ações americano, é hoje mais dispendioso em 2022 do que foi em 2010, ou em 2000, ou em 1980, quando as 5 maiores empresas em 1980, ou no final da década do século XX, eram essencialmente empresas ligadas ao setor petrolífero, ao setor financeiro. Hoje é basicamente o setor tecnológico, que tem múltiplos de avaliação muito mais caros. E o setor tecnológico, mesmo no contexto de subida de taxas de juros, que é muito sensível a taxas de juros, nos últimos 2 meses tem-se portado razoavelmente bem, e eu acho que o setor tecnológico é claramente uma oportunidade daqui para a frente, mesmo com a economia e para a recessão. Reparem, 20% das empresas, que é esta linha, 20% das empresas do S&P 500 está com múltiplos de preço face aos resultados abaixo de 10 vezes os lucros. Portanto, ou seja, isto são métricas de recessão. Portanto, o mercado de ações também está a ficar bastante barato e nós sabemos que recessão é a melhor altura para investir. Portanto, meus senhores, eu dei-vos uma boa nova, que é, nós vamos ter recessão depois do Natal, é chato, não é? Mas há uma coisa espetacular. Temos já, esta situação gerou oportunidades incríveis no segmento de obrigações. 2, o mercado de ações vai ter também oportunidades muito grandes, porque em recessão só se compra ativos, não se vende ativos. E, portanto, para quem tem capital, agora e os próximos meses é talvez a melhor altura para investir. Portanto, mãos à obra, e eu espero que vos tenha dado alguns insights, alguma ajuda para vocês estarem protegidos e conseguirem capitalizar e estarem protegidos da inflação e conseguirem beneficiar deste ensombramento do quadro macro, mas recuperação dos ativos financeiros, porque nós temos que perceber que há aqui uma divergência sempre entre a economia real e os ativos financeiros. Os ativos financeiros estão sempre muito à frente da economia real. E, portanto, os ativos financeiros estão praticamente em recessão, a economia real ainda não chegou lá, mas mesmo chegando lá, os ativos financeiros não se vão portar de forma tão negativa como é esperado, até porque se houver recessão e se as coisas vierem por aí baixo, as taxas de juros não podem subir, só podem cair. E, portanto, e para o preço das obrigações isso vai ser altamente benéfico. Em termos de quedas de mercado bear market, que é o chamado ataque em urso, portanto, o urso ataca de cima para baixo, o touro ataca de baixo para cima, e portanto é por isso que é o bull e o bear, as metáforas, não é? Num horizonte prolongado de descida, nós já estamos com um horizonte de quedas de superior a 300 dias com uma queda de preços na casa dos 25%, o que anda dentro da média de um período de bear market. E, portanto, nós achamos que neste momento não há razões sequer para pensar em vender ações, simplesmente entrar devagarinho em ações, para quem já está investido, naturalmente, ou para quem não está investido, comprar obrigações e também ter algum espaço para depois encher o saco de obrigações, depois ter algum espaço para encher o saco de ações quando o mundo estiver mergulhado na recessão e tivermos aí todos, enfim, quando o quadro macro se concretizar esta situação toda. E o que é que nós gostamos? Gostamos do segmento quality, que é o segmento de qualidade, que são empresas de qualidade que têm margens altas, que têm balanços fortes, que se conseguem proteger de uma descida da procura porque as margens são altas e têm situações competitivas bastante boas, não é? O setor tecnológico é o grande exemplo, e o setor tecnológico, sobretudo nos Estados Unidos, e eu creio que vai reverter estas quedas. As small caps americanas, são as empresas de pequena capitalização bolsista que levaram uma queda gigante nos últimos 6 a 9 meses, porque são as primeiras, são indicadores avançados para a recessão, estão a transacionar muito abaixo da média em termos de preço e muito abaixo da média em termos de avaliação. E reparem, hoje temos o Nasdaq, creio que a cair 0,5%,
pelo efeito daquelas duas empresas que eu vos falei, da Alphabet e da Microsoft, estar aqui mais de 5%, portanto o Nasdaq hoje está a cair 0,5%, o S&P está a subir 0,5% e o Russell 2000, que é o índice de small caps americanas, está a subir mais de 2%. Portanto, na prática hoje é um bom dia para esta, ou seja, o mercado hoje está-nos a dar razão para esta visão, que é uma visão claramente de longo prazo, de ir para a recessão e voltar. Portanto, o maior risco é da inflação de facto permanecer elevada e não vir abaixo, que eu acho que é muito pouco provável, mas quer dizer, há sempre uma probabilidade de 5 ou 10% da inflação permanecer elevada, mas quer dizer, com recessão, com a probabilidade certa de recessão, a inflação tem que vir abaixo e há uma grande suavização do lado da procura dos riscos que levaram a inflação para cima e do lado da oferta e do lado da procura temos as empresas e as famílias a ajustar imenso. Uma coisa interessante é o dólar. Os investidores estão muito posicionados longos em dólar, e, portanto, há aqui espaço para uma reversão do dólar, porque o dólar foi muito beneficiado pelo diferencial de crescimento económico, pelo diferencial de taxa de juros e pela perspectiva de refúgio, de moeda de refúgio, porque obviamente é o melhor país do ponto de vista de crescimento económico e é a maior economia mundial. Portanto, nós, em termos de ações, estamos neutrais, mas a começar a moderar para positivos. Em termos de obrigações, estamos muito positivos e estamos basicamente a encher o saco de obrigações com viés para o segmento na Europa do investment grade e no segmento de ações temos o viés para Estados Unidos e para o segmento de quality e para vos dar uma mensagem no ano para perceberem que eu falei-vos que eventualmente vamos para a recessão até depois do Natal, no próximo ano, e que isto é uma chatice, mas a recessão vai ser boa, porque é preferível uma recessão já, mais rápida, do que depois termos uma recessão muito mais prolongada, em que a inflação é persistente, é preferível levarmos com a inflação em cima da cabeça já no próximo ano, o nível de inflação vir para baixo e depois podermos ir sustentadamente para cima com mais força e com mais tranquilidade, sem o bicho-papão da inflação a apoquentar-nos a todos. E se nós olharmos só nos últimos 10 anos, nós tivemos sempre crises, episódios de crises, uns mais sistémicos do que outros, evidentemente, tivemos a crise soberana de 2012, tivemos a crise de 2008 que nem sequer metei aqui, tivemos aquela aterragem forçada da China, a crise das commodities, o risco de desintegração europeia, a eleição de Trump, a guerra comercial China-Estados Unidos, tivemos o Covid. Na realidade o mundo podia ter acabado no Covid, não é? Como nós sabemos, a pandemia, não é? A vida como nós conhecíamos, podia ter acabado com uma pandemia, não é? E portanto, na realidade, o mundo e os ativos financeiros conseguiram se resistir sempre a estas crises e esta não vai ser exceção. O sol vai continuar a brilhar e eu vim aqui buscar uma citação da Rainha Elizabeth de Inglaterra, não é? Que infelizmente faleceu este ano, e portanto, devemos ter conforto que apesar de vamos ter dias ainda mais escuros pela frente, o sol vai voltar a pôr-se e vai voltar a brilhar. O grande risco é que o sol provavelmente, nós como agora só estamos a ver nuvens, o grande risco é que o sol já está provavelmente a pôr-se muito mais rápido do que aquilo que nós pensamos. E nós não queremos perder a oportunidade de apanhar os raios de luz que vão começar a surgir, evidentemente. Isto para acabar com um tom um bocadinho mais otimista. Diogo? Muito bem. Muito obrigado, João, pela tua intervenção. Muito obrigado também ao ACP por ter juntado a nós nesta sessão, que nos parece importante, e a todas as pessoas que estão na audiência. Temos, depois de muita informação aqui partilhada por parte do João, temos algum tempo para perguntas e respostas. Eu salientava, antes de mais, para quem possa não ter reparado, que há no lado superior direito do vosso ecrã uma tabela que diz questions e, portanto, pedia a quem ainda não colocou questões e que queira colocar, para clicar e submeter a sua questão. Nós vamos procurar, dentro do possível, dar os esclarecimentos que nos sejam solicitados nesta intervenção. Só queria salientar, estamos em plena Semana Mundial do Investidor, dia 31 de outubro temos o Dia Mundial da Poupança. Claramente o nosso objetivo é que reforce a literacia financeira, de forma que cada pessoa possa realmente tomar as melhores decisões para a sua poupança. Estamos a ver aqui já várias perguntas. Vamos tentar ser sintéticos, na medida do possível, dar resposta às várias perguntas. Uma primeira pergunta que tem que ver com a razão para as obrigações terem descido tanto este ano 2022. Eu adiantando-me aqui um pouco, enfim, o João já passou alguma informação sobre isso, mas tem principalmente que ver com o facto de a cotação das obrigações terem uma relação inversa com a taxa de juros no mercado. Nós viemos
de um paradigma em que as taxas de juros estavam a zero e negativas e houve a maior subida de taxas de juros feitas pelos bancos centrais ao longo deste ano. Portanto, a queda do valor das obrigações é, sobretudo, a consequência direta do aumento de taxa de juros que nós vivemos ao longo deste ano. Também algumas perguntas sobre qual a diferença entre investir em obrigações e investir em fundos de obrigações. Isto, na prática, o significado económico é similar. Se estivermos a investir num fundo de obrigações, estamos a investir em obrigações, mas indiretamente, através do fundo de obrigações. O investimento direto em obrigações permite-nos ter exposição à dívida de um Estado ou de uma empresa em concreto. Implica conhecer essa empresa e comprar diretamente esse título. O investimento em fundos de obrigações dá-nos, no fundo, um investimento indireto a um cabaz de múltiplas obrigações. Portanto, permite-nos diversificar o risco. E esse será seguramente um dos principais benefícios de investir em fundos, que é permitir diversificar o risco. Em vez de ter exposição a uma só obrigação, temos exposição a um conjunto alargado de obrigações, seja de empresas, seja de Estados, seja Europa, seja em Estados Unidos. Uma outra pergunta, que se calhar passaria aqui ao João para dar um breve comentário, e é qual a perspectiva sobre a evolução da economia chinesa. Não foi assim muito falado, mas se calhar podes dar uma breve um breve comentário. Sim, também não tínhamos tempo. É uma coisa muito gira também, porque nós no início do ano, por exemplo, quando pensávamos no caso de investimento em obrigações, éramos sempre obrigados a pensar no mundo emergente, no bloco emergente, que ainda assegurava com algum risco de duration algumas yields positivas, não é? E neste momento isso já não é o caso, porque é o que o Diogo já referiu, não é? Nós passamos de 18 trilhões de dívida negativa para zero. Portanto, nós temos retorno hoje em todo o lado. Portanto, já nem é preciso procurar geografias que estruturalmente têm muito mais risco do que propriamente a Europa ou os Estados Unidos. Neste momento, o nosso caso de investimento é, claro, bloco desenvolvido. Portanto, não é preciso inventar uma roda e atirar-nos para geografias que comportam um grandíssimo risco quando temos níveis de retorno tão altos esperados para a Europa ou os Estados Unidos, empresas, governos, etc. Em relação à China em particular, nós sabemos que a economia chinesa está a desacelerar na casa dos 3,5% este ano, ou crescer 3,5% este ano, o que para todos os efeitos na China é recessão. Quer dizer, a China não pode... Os números na China, como sabemos, são mais ou menos martelados e, portanto, um martelo que dá 3,5% de crescimento na China é recessão num país que tantos anos foi habituado a crescer a duplo dígito e que nos últimos anos estava a crescer entre os 5 e os 6. E, portanto... Tem três situações em particular, que é a situação do problema estrutural da economia chinesa, porque é uma economia opaca, com alguns problemas de competitividade estrutural, em que tiveram algumas dificuldades em evoluir daquele modelo de mão de obra barata para um modelo mais flexível e tecnológico, e não apenas suportado em investimento de infraestruturas e do mercado imobiliário, como sabemos, levou grande parte da classe baixa e pobre para a classe média na China, não é? Transportou isso. E, portanto, houve este fenómeno infraestrutural e de imobiliário que puxou a China para cima e que esse fator gerou grandes desequilíbrios no sistema financeiro e na alavancagem do sistema como um todo. E, portanto, o governo, de forma inteligente, procura tentar lidar com estes desequilíbrios de endividamento da economia chinesa, do setor privado, e o setor privado é tido, de certa forma, pelo setor público. Portanto, tudo isto é opaco, não é? Como sabemos. E, portanto, para lidar com esta desalavancagem do sistema chinês, é preciso alguma moderação. Não podem cortar a direito. Em cima desta desalavancagem do sistema, veio a situação das reformas, sobretudo as reformas, a regulação, que foi toda aquela lógica de regulação que vimos desde o final do ano passado, este ano, sobre o setor tecnológico, etc. E a questão do Covid-free, ou seja, a política Covid agressiva, que nós achamos que este ano vai se manter e que foi um grande óbice para o ritmo da atividade económica e, portanto, isso mantendo-se, vai continuar a desacelerar a economia chinesa. Nós estamos em crer que, a partir do ano que vem, até porque há uma oposição lenta ou de forma mais veemente a formar-se a Xi Jinping, a nosso ver, a economia chinesa vai começar a renormalizar
num sentido mais positivo no segundo trimestre do próximo ano, mas a visão para a economia chinesa não é de todo espetacular. Muito bem, João, vamos ter que responder agora de uma forma mais ou menos telegráfica. Certo. Muitas questões. Vamos a isso. Eu vou tentar juntar várias questões. Algumas, por exemplo, se faz mais sentido investir em obrigações de dívida soberana ou de empresas. E eu adiantar-me dizendo que hoje realmente o aumento de taxas de juros deles é muito generalizado. De tal forma que existem oportunidades de bom valor relativo nos dois segmentos. E nós também tipicamente advogamos que o investimento seja diversificado. Portanto, não estamos a recomendar um bias ou uma inclinação só para dívida pública, só para dívida de empresas. Achamos que há boas oportunidades em obrigações de qualidade de crédito e isso é o mais importante nesta fase. Claro que haverá certamente soluções melhores para diferentes perfis, para diferentes pessoas, em termos de duração, de maturidade, de tolerância ao risco, mas que certamente será melhor cada pessoa poder discutir individualmente com o seu consultor financeiro, porque não vamos aqui conhecer e perceber as várias situações. Também, por que motivo é que há um diferencial, uma diferença grande entre obrigações e os depósitos? Isto tem que ver com a rápida subida de taxas de juros que se registou no mercado este ano, num contexto em que também os supervisores, os reguladores, têm exigido que os bancos mantenham rácios de capitais elevados, que mantenham a sua sustentabilidade, que evitem riscos para o setor financeiro nesta altura de forte tightening, forte quebra de liquidez no setor financeiro, que o João aqui comentou. Ainda ontem vi uma notícia no jornal económico que mencionava que os bancos portugueses estão a pagar um bocadinho aquém dos bancos europeus nesta vez, mas tudo abaixo de 1%. Portanto, claramente as taxas de depósitos ainda não subiram, gostaríamos de poder subir. Já subimos a taxa do superdepósito de 1% para 2%, para os sócios ACP passou para 2,2%, portanto já é um incremento, mas claramente a remuneração de obrigações é hoje em dia muito superior à dos depósitos de prazo, como perguntam e bem. Também aqui uma pergunta sobre o tempo de recuperação de fundos e de portfólios que já estavam investidos antes de começar esta crise. Mais uma vez, dependerá de uma análise de cada portfólio e acho que faz todo sentido ser analisado. Ou seja, nós temos reunido muito com gestoras de fundos e com gestores internacionais. O que é que nós tivemos? Tivemos muitas vezes em ativos de obrigações fundos que tinham pouco retorno num contexto de taxas a zero, que caíram, mas que hoje têm retorno. Se um fundo tiver, por exemplo, um retorno médio, uma yield média de 5% e tivermos perante uma queda de 10% ao longo deste ano, porventura teremos um tempo de 2 anos para essa recuperação. O que é importante nestas situações, queremos, é analisar a perspectiva de retorno que o fundo ou que a carteira tem, porque hoje em dia a perspectiva de retorno é muito mais alta do que aquela que era possível captar no passado e procurar otimizar essa perspectiva de retorno para trabalhar na recuperação de quem porventura se viu investido durante este período de crise e sofreu ou está a sofrer com isso. É melhor trabalhar racionalmente numa perspectiva de recuperação, mesmo que seja a médio e longo prazo, com um horizonte de médio prazo, do que, como se costuma dizer, desistir ou não olhar para o problema e não traçar uma estratégia de recuperação. Mais uma vez, não vamos poder aqui endereçar situações concretas, mas acho que faz todo sentido as pessoas estudarem e pedirem ajuda. Aqui a área financeira, pensamos que nessa matéria é um pouco como quando temos um problema de saúde, devemos ir ao médico e devemos falar com quem pode realmente aconselhar nessa matéria. Algumas perguntas sobre o mercado imobiliário. João, não sei se queres dar telegraficamente alguma nota adicional, já falaste um pouco, mas como é que o mercado imobiliário deverá evoluir para investidores, porque teoricamente se esperavam boas oportunidades. Sim, o mercado imobiliário, enfim, é um mercado
muito diferente do mercado de capitais, não é? Muito menos líquido, etc. E, portanto, eu acho que no segmento Prime a descida de preços não se vai ser muito material, porque, enfim, os investidores institucionais, eu falei há bocadinho de alguns exemplos de institucionais que estão a libertar alguns projetos ou que querem pôr em venda alguns projetos em zonas Prime de Lisboa, decididos por estrangeiros, mas nós não achamos que o impacto nos preços seja particularmente significativo em zonas premium, não é? Seja Lisboa, Porto, Algarve, as zonas premium não vão ser pouco impactadas. Agora, nós sabemos que o capital externo, enfim, levou ondas de choque para os portugueses e os portugueses foram obrigados a ir para a periferia, e, portanto, esse segmento vai ter mais dificuldades, o mid-tier, o médio tier no mercado imobiliário, vai ter mais dificuldades e aí teremos que ter um ajuste nos preços expectável, na casa entre os 10% e os 20%, e serão sempre oportunidades quase fora do mercado, não é? Portanto, porque isto não temos índices de preço tão claros como chegamos ali, olhamos para a Bloomberg e vemos o preço do S&P 500 a cair hoje 1%, etc. Portanto, nós sabemos que vão gerar oportunidades no mercado imobiliário porque vai haver algumas vendas forçadas no mercado imobiliário em Portugal, sobretudo num contexto em que famílias de classe média, nem preciso, classe média, média alta, mas nem é preciso ter muito capital, muitas delas alavancaram-se para ir para o alojamento local e nós temos quase 1 milhão de segundas habitações, com as duas a serem pagas a crédito, de forma bastante alavancada. E, portanto, nós poderemos ter aí alguns problemas por essa via, mas lá está, serão sempre coisas localizadas. Tipicamente, um crash do mercado imobiliário é uma queda entre 10% a 20% e depois fica mais ou menos estagnado durante longo tempo, mas podemos ter oportunidades mais evidentes do que isso. Muito bem. Duas perguntas ainda, que é se houver uma recessão, o que é que acontece às obrigações e como é que as obrigações e os fundos de obrigações comparam com os certificados de aforro. Bom, se houver uma recessão, nós poderemos ter uma recessão e com isso os bancos centrais desistirem ou interromperem ou voltarem abaixo no ciclo de subida de taxas. E, portanto, se os bancos centrais voltarem a cortar taxas, o que provavelmente não acontecerá antes do segundo semestre do final de 2023 ou mesmo 2024, mas quando viermos a voltar a ter um cenário dos bancos centrais cortarem taxas, é provável que as obrigações a taxa fixa tenham o impacto inverso àquele que tiveram agora durante o período de aumento de taxas, ou seja, haver uma oportunidade de subida do preço das obrigações. Portanto, num cenário recessivo que implique corte de taxas de juros, as obrigações podem voltar a portar-se bem, podem voltar a ter um impacto positivo. O risco para o lado das obrigações será se a inflação for mais alta ou permanecer alta durante mais tempo, levando a que esta taxa de juros ainda tenha mais subidas ou mais do que aquele que está estimado. E para esse cenário é importante, sobretudo, ter fundos ou ter obrigações de prazos curtos ou indexadas à taxa variável. Como é que compara com os certificados de aforro? Bom, dentro das obrigações, o João mostrou ali num slide em que tínhamos obrigações ou fundos de obrigações que neste momento têm yields de 4% até 10%. Portanto, depende muito do que é que se está a comparar, qual é que é a qualidade de crédito que se está a comparar. No caso dos certificados de aforro, é um produto indexado, tem um teto máximo de 3,5%. Portanto, os fundos que paguem mais do que isso têm uma oportunidade de retorno superior. Se forem high yield, também têm mais risco. Portanto, as duas coisas têm que ser ponderadas. Muitos terão boas oportunidades para muitos investidores. Mais uma vez, julgamos que é importante cada pessoa falar a nível individual sobre estes temas para entender bem a oportunidade e o risco e o que é mais conveniente para si. Bem, ainda temos algumas perguntas, mas se calhar vamos ter de encerrar porque já ultrapassamos bastante o tempo deste webinar. Mais uma vez, do nosso lado, muito obrigado a todos pela presença. O nosso objetivo era claramente prestar informação de qualidade e ajudar nesta altura de crise a haver uma maior compreensão. Eu passaria a palavra novamente ao Luís Figueiredo para fechar a sessão, agradecendo mais uma vez ao Luís e na sua pessoa ao ACP por esta colaboração. Obrigado, eu também. Obrigado, João. Obrigado, Diogo. Espero que os sócios do ACP tenham ficado mais esclarecidos ou pelo menos com menos dúvidas neste primeiro webinar ACP. 3 ideias-chave a reter.
Deveremos ter uma recessão, pois os nossos principais parceiros, Alemanha, França e Espanha, já anunciaram previsão de entrada em recessão. Isto vai querer dizer que os empréstimos de casas, os juros vão subir neste caso. E, portanto, vai haver aí algum problema associado. Segundo os especialistas do BIG, as obrigações são a melhor opção neste momento para poupanças seguras. Ter muito cuidado na diferenciação entre obrigações sénior e obrigações subordinadas, pois são obrigações, são tudo obrigações, mas têm as duas riscos muito diferentes que convém informarem-se bem na aquisição deste tipo de produtos. A terceira ideia-chave, e talvez a boa notícia, é que previsivelmente, em função dos resultados da ação do FED americano e do BCE a nível europeu, é previsto que a inflação vá baixar, pelo menos para o segundo trimestre, para o segundo semestre do próximo ano, o que serão bons sinais para todos nós. Por fim, lembrar um pouco mais que os sócios do ACB têm vantagens no Banco BIG, que é o parceiro para o ACP no caso das poupanças. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.